Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Voto de Minerva, esse podcast que traz sempre informação com qualidade e conteúdo, daquela maneira que a gente gosta. Ele é simples, mas não é medíocre. Por quê? Porque o acesso à informação tem que ser para todo mundo. E, ei, se liga aí que a Flixstar está com a gente. O Jazz, gente, ele está dizendo que o pessoal está procurando, que agora ele tem uma lista ali de espera. Então, assim, não dá bandeira, porque a gente já está com o ano quase acabando. Você já não tem aquela sua lista ali de metas para o ano que vem? A academia que não começou esse ano, o idioma que não aprendeu? Então, agora é a hora. Corre atrás que com ele, na verdade, o Jazz. Ele é maravilhoso, a Flixstar. Corre lá, clique, curta. E hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, não só para quem é da área, mas para quem pensa em ir para essa área ou para quem pensa em estudar, se graduar nessa área. Hoje a gente está top aqui. Vocês sabem que aqui é só gabarito de primeira. Mas eu estou aqui hoje com a mãe da Giovana, ela que é coordenadora, ela é especialista no quê? Em harmonização orofacial, doutora Daniela Chambroni. Seja bem-vinda ao Voto de Minerva. Prazer de você estar aqui. Enfim, saiu o nosso episódio. Né? A gente que tinha marcado, e aí por conta da Covid, a gente teve que desmarcar. E eu estou muito feliz de você estar aqui e seja muito bem-vinda. Esse episódio é todo seu. Obrigada, Bruno. Eu quero agradecer. É um imenso prazer em estar aqui. Né? Como você disse, eu sou a mãe da Giovana, mas também do Bob, né? Do meu cachorrinho. Eu queria dizer que eu sou coordenadora realmente da harmonização orofacial ali na faculdade, na Universidade Unip, né? Nós desenvolvemos um trabalho ali desde 2019, um trabalho muito bonito, onde a gente tem ali 3 cursos, né? Para capacitar, para ensinar o aluno e para especializar, né? O aluno. E além de eu estar muito feliz aqui, minha pergunta para você é: o que eu estou fazendo aqui, Bruno? Pois é! O que será que a doutora Daniela está fazendo aqui? Olha, em alguns momentos eu vou te chamar de doutora. Né? Em alguns momentos eu vou te chamar de doutora ali, mas se você me permite te chamar de Dani às vezes... Por favor, então tá Bruno, posso chamar de Bru? Pode, adoro. Dani, na realidade é o seguinte, o nosso objetivo é sempre trazer conhecimento para as pessoas e empoderá-las através da informação. Porque muitas vezes a gente tem direito, mas a gente não os exerce por falta de conhecê-los. Então, quando a gente estava montando todo o nosso organograma de entrevistados, eu já te acompanhava nas redes, e aí eu falei, gente, eu preciso levar a Dani lá, que ela é uma coordenadora de pós, e ela vai trazer informação para aquelas pessoas que estão na odontologia e não sabem dessa nova área, não sabem das necessidades que uma especialização ali ela requer para você ser reconhecido como especialista. Sim. E eu quero a Dani porque ela é referência, ela é muito respeitada. Então, eu me sinto hoje muito honrado por estar com um nome, com uma pessoa de renome aqui hoje nessa bancada do Voto de Minerva. Bruno. E Dani, vamos começar o nosso bate-papo? Vamos sim, por favor. Então tá. Você é daqui de São Paulo? Sou daqui de São Paulo. De que região? Porque São Paulo são várias cidades dentro de uma, verdade, né? São. Eu, na verdade, sou da Moca. Nossa. Do bairro da Moca, isso, exatamente. E aí você... Sempre morei lá. Sempre morou. Atualmente mora lá? Atualmente eu moro lá. Caramba! Cresci, moro lá, casei e fui morar lá, então... Você sabe que tem uma amiga, na semana passada, ela veio aqui para São Paulo, a gente foi passear, ela falou assim, ela gosta muito da região que eu moro ali na Saúde, e ela falou assim, nossa, Bruno, acho que 2 regiões que eu moraria é a Saúde e a Moca. Eu falei, putz, eu não conheço a Moca. É uma delícia. É bom mesmo? É um bairro, assim, de família. Preservou aquela... Preservou, exatamente. Você sai na rua, você tem tudo ali no bairro. É um bairro que você não precisa sair dele. Não precisa de carro, não né? precisa Porque São de Paulo carro, é um transtorno. Exatamente. Minha família mora lá. Minha família toda saíram de casa, mas mora tudo no bairro. Que legal. Então, é muito legal. E Meus irmãos, né? Você já é formada em odontologia há um tempo? Eu sou formada desde 94. E foi sua primeira faculdade? Foi minha primeira e única faculdade, na verdade, né? Que legal. E quando eu estava no ensino médio, falou, eu quero fazer odontologia ou não? Na verdade, eu descobri que eu queria fazer mesmo a odontologia com 14 anos e meio. Meu pai, ele é odontólogo, né? Que legal. Cresci, então, nesse meio. E Desculpa. ele... admirando, né, o meu pai, tendo essa vivência com ele, porque eu pude, a partir dos 14 anos e meio, eu fui trabalhar com ele no consultório dele como assistente. Ele ficou um período, né, sem secretária, e eu fui substituir.
E a partir daí... Se apaixonou. Você sabe que a minha trajetória é um pouco parecida. Eu, com 14 anos, 14 para 15 anos, eu entrei no fórum. Aquele menor aprendiz do CIE. E eu sempre disse para minha mãe, eu quero ser advogado. Mas quando eu entrei e comecei a viver aquilo, foi a chancela que eu precisava de dizer, eu acho que esse é o caminho. E também seguir esse caminho de um estágio, né? Porque era um estágio. Sim, não deixa de ser um tornou estágio. a busca pela porque profissão. eu acredito que você só percebe mesmo ou tem a noção do que é vivenciando aquilo. Vivenciando. Por isso que o estágio é tão importante, né? Concordo. Vamos abordar estágio daqui a pouco? Vamos. Então tá. Eu vi que você, eu já sabia, né? Você tem como uma especialização periodontia. Exatamente. E aí vamos fazer um jogo aqui de números. Você se formou em 94, a ROF ainda não era falada. Não, né? A ROF não. começou a ser falada ali por 2012, 13, 14, que Eu ela diria que começou a até um ganhar... pouquinho antes. Ela começou em 2010, mais ou menos. Foram os primeiros cursos, foram nessa época. Em 2012 foi quando eu fiz o meu primeiro curso, mas eu já estava de olho há 2 anos. Entendi. Não, eu digo assim, que começou a ganhar uma visibilidade mais Sim, de uma legalização. isso mesmo, né? Mas a atuação ela vem antes mesmo. Eu tenho clientes que dizem até de 2008, 2009. É verdade. Mas se a gente disse que você se formou ali em 94, você fez pério. Sim, aí a minha primeira escolha dentro da odontologia foi periodontia. Quando eu estava na faculdade, eu já sabia que eu queria dar aula, então eu queria... caminhar os 2 caminhos, vamos colocar assim. Eu queria ser uma clínica magistério e queria ser uma docente. Exatamente. Então, meu pai era um clínico e era um docente. Né? Você vê como são as coisas. E ele foi um cara que me orientou o que eu deveria fazer, porque ele já estava, ele já era, inclusive, titular da cadeira de periodontia, porque ele é dessa mesma área, da Universidade Metodista de São Paulo. Que legal. Então, ele foi um cara que realmente me deu várias orientações. Eu já sabendo ali do que eu queria, eu segui essas orientações. Então, e só um parênteses, né? Orientações que a faculdade não dá, né? Orientações que a faculdade não dá. Exatamente. Está certíssimo. E então, quando eu me formei, eu já fui servir ali como professora voluntária da Universidade Metodista. Já sabia que eu tinha que seguir, porque naquela época a gente seguia especialização, mestrado e doutorado para dar aula. Sim. Então, a gente já sabia o que fazer. A especialização é mais para o foco clínico. Então, você, para atuar dentro da sua clínica, ser um especialista dentro da área da odontologia. Uma especialização técnica, né? Exatamente. Assim. E o mestrado para você realmente seguir ali carreira docente. E doutorado, e tem outros pós-doc. Se você vai seguir uma carreira docente, aí você estando dentro de uma universidade, isso daí é necessário. Sim. Então, como era uma coisa que eu desejava, já estava ali dentro de uma universidade e queria seguir carreira, eu fiz as 2 coisas paralelamente. Entendi. Então, eu dou aula desde que eu me formei, praticamente. Que incrível. E aí, como surge a ROF na sua vida lá por 2010? A ROF, eu comecei a observar a ROF, a parte funcional, a aplicabilidade dela funcional dentro da odontologia, já em 2009, 2010, quando foi que ela me chamou a atenção, principalmente porque eu, da área de periodontia, a gente trabalha muito com doenças periodontais e a parte de reabilitação destes tecidos. E uma delas é a plástica gengival ou a plástica periodontal. E o ácido hialurônico era um material que eu tinha um vislumbre de estar utilizando ali dentro da periodontia como para devolver papila, para outras... Uma complementação do tratamento. Então, era uma visão que a gente, na época, nós tínhamos, tem até hoje, logicamente, ela tem sua aplicabilidade, mas foi assim que surgiu. Foi assim que surgiu. Exatamente. Entendi. E eu, como uma consumidora da toxina e do preenchimento, não posso deixar de falar isso, eu já fazia esse tipo de aplicação e resolvi estudar para ver realmente como é que era, até para me aplicar, quer dizer, algo que eu poderia utilizar em mim mesma e nos meus pacientes. Ou até mesmo para saber assim, será que a forma que estão aplicando em mim está correta? Exato, e foi por causa disso que eu fui fazer, por uma dúvida que surgiu. Entendi. E a partir daí, quando eu fiz o curso, eu me maravilhei. Foi aí que realmente... Foi um divisor de águas? Foi um divisor de águas. Foi sim. Na verdade, na época, eu não imaginava o quanto isso seria um divisor de águas. Eu fui descobrir isso mais tarde, porque estava muito no início ainda. Mas a ROF realmente veio num momento onde eu não esperava chegar aonde eu cheguei.
Foi um caminho trilhado, pelo que você Foi. está falando, mas, e aí na nossa conversa, que vocês não têm acesso a esse privilégio da conversa antes da gravação. Isso é verdade. Você me fala que em 2019 foi que você assume a coordenação Da Unip. Da Unip. Exatamente. E como que foi chegar nesse caminho? Eu recebi um convite através de um professor, um coordenador da odontologia ali de Campinas, tá? O professor Ângelo Seco. Ele me fez esse convite em 2018. Realmente para abrir um curso de pós-graduação nessa área. E aí a ideia era abrir um curso longo, não tão curto, nem assim, de no mínimo, meu curso lá tem 10 meses, onde o aluno, a gente pudesse ensinar e proporcionar uma vivência clínica para esse aluno, né? Já que até então não tinha esse tipo de curso. Era só curso de 2, 3 dias, curso de final de semana, curso de 5 ou 7 dias. Não tinha esse curso. E que não eram cursos, entre aspas, com uma vinculação a uma instituição. Exatamente. Era meio assim, eu aprendi, vou te ensinar. Os chamados cursos livres, que não são ilegais, vamos deixar claro. Não são, exatamente. Mas eles têm uma diferenciação que a gente também aborda aqui no episódio. Perfeito. Daí, eu tenho uma pergunta, Sim. e aqui é sempre perguntando para o nosso entrevistado, Sim. né? Eu vejo uma crítica muito grande, não só na área da odonto, de uma formação deficitária das graduações. Então, aquele aluno que ele se forma, mas parece que ainda falta algo para ele. Sim. E isso acaba, inclusive, aumentando sempre essa especialização. Porque antes a gente era graduado, ok. Depois, eu quero uma promoção, eu vou fazer uma especialização. Eu Sim. quero um cargo melhor, eu vou para um mestrado. Hoje, que a gente vê assim, a graduação é praticamente nada. Você está numa vala comum. Deixa eu ir para uma especialização para eu ganhar um pouquinho de destaque. Minha pergunta para ti é, os teus alunos que chegam na ROF, eles chegam dessa forma, independente de onde eles vieram, eu não estou falando que eles vêm da Unip ou da Metodista, independente da universidade. independente de onde ele vem. Esses alunos que chegam para ti na ROF, eles chegam com essa debilidade, eles chegam crus ou não? Alguns já chegam com um pouco de técnica, estão ali para aprimorar, obter o título. Como que é a prática hoje? Como que é a tua prática hoje? Então, lá eu tenho 3 cursos. Um curso de capacitação para aquele aluno que não sabe nada da ROF ou que já fez algum curso e ele quer aprimorar, então ele quer realmente ganhar mão, ele quer ganhar vivência clínica. Eu tenho um curso avançado, que é para aquele aluno que já faz ROF e quer complementar, caminhar ali na parte mais avançada, né, da área, e tenho a especialização que visa o quê? Visa o título, exatamente. Então, independente dessas 3, vamos colocar da capacitação, que é um curso mais básico. Eu tenho aluno assim que chega realmente bem cru, porque é aquele aluno que acabou de se formar, de se graduar na odontologia e escolheu a harmonização orofacial. E tenho aquele aluno que já trilha a odontologia há 30 anos ou mais e quer mudar, quer fazer alguma coisa nova. Ou até agregar, né? Isso, agregar, essa palavra que eu ia falar. Dentro do que ele já faz dentro da odontologia. Para você falar o terceiro tipo de aluno, mas para fazer um parênteses, eu tenho uma cliente que é minha dentista, ela é quem cuida dos meus dentes mesmo, né? Ela diz que ela é dentista raiz, que os Nutella de hoje em dia que só faz ROF, ela brinca. Sim. Mas, nas nossas conversas, eu falei para ela, eu falei assim, olha, você vem, a pessoa trata ali tudo que ela tem de problema, oclusão, qualquer problema que ela tem, Sim. ela trata, ela fica com um sorriso muito bom, só que muitas vezes ela tem o espaço entre a base do nariz e o vermelhão do lábio, que cobre esse dente. Isso mesmo. Por que você não faz uma especialização em ROF para você agregar conhecimento? E aí ela foi, e para minha felicidade e honra, ela está se formando esse ano na especialização. Que maravilha! Aplicando no consultório. Eu cuido também tanto da parte, né, do dente, que eles dizem da raiz, dentista raiz, quanto dessa nova área dela. E eu fico muito feliz, porque ela é esse tipo de profissional que foi para agregar conhecimento. Eu já tenho, mas ao invés de eu despedir esse funcionário para um outro colega, não, eu tenho capacidade técnica, deixa eu agregar aqui esse tratamento. E você vê como a harmonização orofacial, ela tem a sua indicação, né? E como a odontologia não é uma coisa que é só aquela visão, né? Aonde você... a odontologia é só dentro da boca. Não. Tacanha. Exato. Ultrapassada, né? Exatamente. Então, não.
A odontologia, ela trata tanto intrabucal, vamos colocar assim, como extrabucal, tudo faz parte, não, elas estão interligadas. Então, não tem como tratar uma coisa e não tratar a outra. Então, o profissional hoje que tem essa mentalidade, que vem para agregar, ele só tem sucesso no. E esse terceiro tipo de profissional? Profissional que ele só quer a especialização, né? Então, é aquele que ele quer o título. Sim. Ele não se importa, às vezes, muito com às vezes até com o conhecimento. Então, hoje a gente vê que existem alguns cursos que ele visa, logicamente, todo curso ele tem que seguir os requisitos básicos do exatamente, Ministério da Educação. Isso, e aí você tem aquele aluno que ele está mais interessado em... Passeio. Exatamente. Passeio. Exato. Quanto precisa para passar? Isso, porque eu só quero porque eu só quero o título. E que é uma besteira, né? E que é uma besteira, exatamente. Você nem precisa. Você tem tanto Você sabe que antigamente o clínico geral ele podia executar tudo. Por que o clínico geral hoje não pode executar harmonização orofacial? Porque não está na grade curricular da graduação. Então, ele tem que fazer um curso, né, para realmente executar essa parte da odontologia, porque hoje a harmonização já faz parte, né, da odontologia. Agora, hoje, realmente, o que nós vemos é que nem aquele que sai clínico geral, às vezes, ele tem habilidade, né, para estar executando algumas áreas da odontologia, e por isso procura o quê? A especialização. Então, esse é um outro aluno que a gente poderia estar falando dele. Que ele vai mesmo para lhe aprimorar. Isso, para aprimorar. E eu nem sei em que ordem estava a nossa pauta, mas eu vou já emendar uma questão. Sim. O estágio é muito importante durante a faculdade. Não só para a questão de você saber o que você quer, Sim. mas de você praticar aquilo que você mais gosta. Você sabe que vivenciar isso dentro de um consultório odontológico ou de uma clínica, né, é muito importante. E eu acredito que você, observando, vivenciando, você aprende muito mais, às vezes, do Sim, eu tenho 3 modalidades de curso para realmente, eu vejo da seguinte forma. Eu tenho que oferecer alguma coisa para o aluno, sair de lá de forma que ele esteja apto, né, a executar a harmonização orofacial de maneira correta, né, de maneira realmente segura, exatamente, e que essa segurança seja tanto do profissional quanto para o paciente. O paciente se sente seguro também, né? Para isso, então, nós temos esses 3 modalidades de curso. Exatamente, mas que agrega tudo. Um ali, o mais completo é a especialização. Isso. Qual é a diferença entre uma especialização e uma residência? Tem tudo de diferente, na verdade. Porque né? A gente vê muito falar numa área odontológica, a especialização e a residência, por exemplo, em buco. Sim, sim. Aí você está entrando, agora entendi, você está entrando na residência, vamos colocar na residência em buco, só para ter uma diferença, porque na harmonização nós temos as residências, mas não tem nada a ver com a residência em bucomaxilo. A residência de bucomaxilofacial, ela tem que ser feita inclusive em ambiente hospitalar, Sim. porque ele vai atuar no hospital. Então, ele tem que fazer residência como médico, tem que fazer uma residência de 1, 2, 3 anos 12 horas por dentro dia, da área dele, dias. exatamente, para realmente estar apto ali, se desenvolver, né, naquela área. A harmonização orofacial que nós temos hoje aí, em relação à residência, são cursos, tá, de médio ou até longo prazo, onde realmente também o aluno vivencia a parte clínica. Tá? Então, agora, a especialização, ela já une as duas coisas, porque a especialização ela já tem um tempo maior. Até então ela tem vai a base teórica, sim, né? você tem a parte teórica e você vai ter a clínica. O que difere de uma especialização, sei lá, de uma universidade ou de uma entidade, né, de uma escola, de outra, vai ser aí o que ela vai dar de carga horária para cada disciplina. Então, lá na minha especialização, o meu aluno, ele tem que entrar já sabendo um pouco da harmonização.
Por quê? Porque eu entendo que a especialização é um curso que você vai se especializar. Então, você não vem para aprender só. Você vem para aprender o algo mais, mas você já sabe executar harmonização orofacial. Entendi. Então, se você é para você se especializar, você concorda comigo que você tem que ter mais vivência clínica, você tem que ter mais experiência, você tem que saber tem que saber o que é uma agulha, uma cânula. Então, esse aluno, ele já fez o curso de capacitação, ele pode ou não ter feito o curso avançado e ele entra agora realmente para se especializar. Então, ele entra para estudar mais a fundo e executar todos os procedimentos de maneira conjunta, associada. Entendi. Então, meu aluno, no segundo mês já de curso, ele entra já na clínica. Então, ele já vai atender... Executar. Exatamente. E assim executa. O meu curso tem 22 meses de clínica, sendo 720 horas de curso total. Exatamente. Onde 21 meses ele está atuando na clínica. Entendi. Então, isso daí... Então, a diferença da residência é isso. A residência hoje na harmonização, não na buco, porque são diferentes. São diferentes. Então, tem uma certa diferença. A residência da buco tem uma regulamentação específica. Exatamente. E hoje, a gente... Nós, né? Ou de Sim. repente só eu posso estar errado, mas não há uma regulamentação de residência em ROF. Não tem. Né? Você não tem só especialização, no mínimo de 500 horas, para ser reconhecido Sim, como especialista. E faz ali a especialização em alguma instituição que seja vinculada ao MEC. Exatamente. Agora, eu te pergunto, no meu tempo já se falava isso, né? Sim. Quem faz a faculdade é o aluno. Obviamente que a faculdade tem seu peso, mas quem faz é o aluno. Essa máxima continua? E ela é mais para graduação, mais para especialização, ou ela não continua? Bruno, eu não concordo com essa máxima. E vou explicar por quê. Eu não deixei de ser aluna. Eu acho que toda pessoa que trabalha dentro da área de saúde, ela tem que estudar eternamente, até... né? Ou finalizar, ou se aposentar. Né? Então, como aluna, como professor, vivenciando as duas áreas, eu acho que... eu vejo da seguinte forma. A escola, como você disse, a escola tem a sua parte, do seu papel, o professor tem o dele e o aluno também. Mas aí você colocando essa máxima como verdadeira, você coloca muita carga em cima do aluno. Uhum. E não é bem assim. Eu acho que isso tem que ser dividido entre o professor, porque um professor também faz um bom aluno. Sim. Né? A gente tem essa experiência. Quantas foram as matérias da faculdade que a gente não aprendeu por conta do professor? Quantos alunos eu tive que você olha para o aluno e você vê que ele não tem experiência nenhuma, que ele provavelmente não nasceu para aquilo e durante o curso ele realmente vira uma chave e se transforma e vira depois um professor. Por que não? Uhum. Então, eu acredito sim, que depende do aluno. Sim, depende do aluno porque ele tem que estudar. Sim. Ele é que tem que buscar aquilo. Entretanto, se você pegar um professor ou uma entidade que não forneça para você, um professor que não dá uma aula ou não te dá ali as ferramentas para você crescer como aluno, ou a faculdade que te não dá uma infraestrutura que você possa desenvolver, porque o professor que se desenvolve muito bem tem uma infraestrutura muito boa. Por trás dele. Então, eu posso estar errada, Bruno, mas a minha opinião é essa. Eu não concordo muito com essa máxima que o aluno que o aluno é que realmente faz o curso ou faz a faculdade. Não é só o aluno. Isso é dividido. Eu não posso só colocar nele, entendeu? Então, o professor que gosta de dar aula, gosta de dar aula. Aquilo, uma vocação. Vibra, ele vai atrás, ele estuda. Estudar para ele não é uma obrigação. Sim. É um prazer. Sim. Então, a gente adora estar em sala de aula. Eu não sei você, eu sou adoro. professor, mas o meu sofrimento nessa pandemia foi não dar aula dentro da sala de aula. Dar aula online é um sofrimento, exatamente. É terrível, porque você vê que a qualidade cai, Sim. Você vê que muitos alunos não levam aquilo a sério, não. Você luta para que eles abram a câmera, que não abrem nunca. Não abrem nunca. Para abrir o microfone já é uma tortura. Não, e você fica perguntando, e aí, vocês estão aí, vocês estão acordados? Né? É verdade. Para nós é terrível. É isso mesmo. E deixa eu te fazer mais uma pergunta. Aqui a gente está cheio de perguntas, né? A gente sabe que
A regulamentação pelo CFO, e inclusive os considerandos da resolução que traz essa regulamentação, ele fala isso, né? Uma vez que o Ministério da Saúde começa a dar a reconhecer essa atuação do cirurgião dentista na harmonização, a gente vai regulamentar ela. Então, a gente já sabe que a harmonização orofacial ela é anterior a 2019. Ela é anterior, como você falou. E por que ela existia? Porque a lei permitia, tanto a lei permitia que o Ministério da Saúde começou a credenciar as faculdades. O Ministério da Educação. Isso. Desculpa, o Ministério da Educação. Isso. Começou a credenciar essas universidades e era muito antigamente odontologia estética. O nome era diferente. Os nomes eram diferentes. Exato. Inclusive, a regulamentação veio para trazer uma padronização de nome. Exato. Né? E aí eu brinco, uma vez numa live, deu um pricocó numa live que eu falei assim, só existe harmonizador orofacial dentista, não existe nenhuma outra profissão que tenha. Você está corretíssimo. Né? A harmonização orofacial só o do dentista pode fazer. A harmonização facial... É um nome popular que as pessoas pegaram. Médico pode fazer, farmacêutico, e tem mais um biomédico, desde que a harmonização facial, ela não é privativa do médico, porque não existe nenhuma residência médica com esse nome. Correto. Mas a gente, com toda essa introdução, Isso. Você como coordenadora de pós, inclusive como cirurgiã dentista que já atuava na área, essa regulamentação do CFO mudou alguma coisa? Mudou sim. Na verdade, ela foi a nossa grande consagração, nosso grande reconhecimento dentro da odontologia, porque a gente sempre pôde, na verdade, estar executando procedimentos extraorais na odontologia. Entretanto, se tinha essa visão, né, onde o dentista só tratava de dente. Isso não é uma coisa correta, né? Não é verdadeiro isso. E à medida que a gente foi ganhando espaço e a harmonização ela foi realmente crescendo, né? E aí colocou uma nomenclatura, né, que é a harmonização orofacial. E em 2019, que veio, então, com a resolução 198, né, do CFO, do CRO, que realmente que ela regulariza, reconhece ali, né, a harmonização como uma especialidade da odontologia e define, então, a sua regulamentação para que isso seja feito. Para que a pessoa... como que eu sou reconhecido como especialista? Está aqui, tem que seguir esses parâmetros. Tem que seguir esses parâmetros. O que pode ou o que não pode fazer. Então, ela foi nossa consagração. Nossa, realmente... o que precisava realmente para ficar tudo certinho. Já estava tudo certinho. Já estava tudo certinho. Entretanto, foi isso que aconteceu. E era um papel da autarquia fazer isso. Isso, exatamente. Né? Porque o Ministério da Educação já tinha regulamentado, já reconhecia a atuação do dentista, então ele só traz mesmo a regulamentação. Ele não, e aí é um equívoco muito grande, né, quando outras sociedades entram contra o CFO, dizendo, não, isso não pode, isso pode. Gente, não compete a vocês. Não. Né? E aí a gente pode falar de todos os conselhos federais. Compete a vocês regular a ética da profissão. Perfeito. A atuação profissional, quem regula é a União. É a verdade. Ponto. Né? Então, até por essa briga descabida que existe, e aí, na nossa conversa, eu puxo, inclusive, esse ponto. O que eu vejo muito é, assim, querer discutir se biomédico, farmacêutico ou qualquer outra profissão pode ou não pode. Gente, não é conselho que define isso. Quem define é a lei. Isso mesmo. Mas um porém. Qual é a gente fala da questão da profissão, o aluno que chega deficitário, etc. Mas não é só o dentista. E aí eu vejo muito... Eu tenho amigos juízes, desembargadores, e às vezes eles falam assim, porque a gente vê cada nível de advogado hoje em dia. Eu falei, então, mas a mesma faculdade que formou esse advogado formou o juiz. Você já viu as sentenças que têm saído? Então é um nível que, infelizmente, baixou, mas baixou para todo mundo. Sim, baixou para todo mundo. Você vê, há um tempo atrás saiu uma decisão contra o Conselho Federal de Farmácia em relação a peeling. Gente, o juiz, infelizmente, ele, assim, com todo respeito, a decisão judicial é feita para ser cumprida, mas ela não é imutável nem inquestionável. Sim. Falta conhecimento técnico para esse juiz que sentenciou, que deu essa decisão. Por quê? Porque quem define o que pode e o que não pode fazer é a lei. Né? Inclusive, eu abro até uma briga nos outros episódios. Tem, inclusive, uma briga que eu abro que é o seguinte, principalmente quando a gente fala hoje de autismo. Quem é que prescreve o tratamento? É o médico? Não é o médico. Quem prescreve o tratamento é o profissional que vai tratar esse paciente, essa criança. Quem prescreve qual é o tratamento, se é ABA, se é Denver, o número de sessões, quanto tempo por semana, por dia, não é o médico.
Até porque é um trabalho multiprofissional. O paralelo é isso. E aí aqui, né, eu ia perguntar, emendo para te perguntar isso. O cirurgião dentista, ele sabe menos do que outras profissões para fazer Não, claro que não. procedimentos estéticos faciais? Não, claro que não. Nós somos super bem capacitados, a nossa graduação é uma graduação onde realmente você tem uma base ali. Nós trabalhamos em cabeça e pescoço, né? E depois você tem, logicamente, os cursos pós-graduação, porque hoje qualquer curso, uma outra coisa que todo mundo, né, se confunde, o que é curso de pós-graduação? Todos os cursos após a graduação é curso de pós-graduação. É que a especialização é o diferente. Nível da especialização, né? É outra coisa. Mas não, nós não deixamos a desejar para ninguém, para nenhuma área. Tá? Então, a odontologia ela é super capaz de estar executando o que ela já está executando. O que já executa. Exatamente. Então, não existe diferença qualitativa nenhuma entre um médico e um dentista. Não existe. Você sabe que eu tenho uma cliente e algumas histórias eu conto, as pessoas dizem assim, Bruno, você está inventando. Principalmente quando dá aula, porque os alunos não acreditam. Né? É verdade. E eu tenho uma dentista, uma cliente, ela é dentista, o marido é médico e ele diz assim, eu jamais faria um procedimento de harmonização com quem não fosse dentista. Vocês estudam 5 anos só isso. É isso mesmo. Nós só estudamos cabeça e pescoço. Enquanto determinadas outras áreas estuda até outra, tem mais coisas, né, para estudar. É diferente. Na verdade, a gente tem aquela mania assim, vou comparar a odontologia com a medicina, com a biomedicina. Não se compara. São profissões, diferentes. Não é para comparar. Cada um, na verdade, é para executar bem a sua área. E a odontologia executa muito bem a área dela. Sim, entendeu? Então, não é para se comparar. Eu acho que com qualquer outra profissão. Odontologia é odontologia. Tá? A gente começa a aquecer os motores e a gente vai subindo nas perguntas. Né? Já eu vou te fazer uma pergunta bomba, se prepare. Mas antes, eu quero te perguntar uma coisa. Você já é cirurgião dentista há uns anos, coordenadora de pós em harmonização orofacial. Você se coloca como uma profissional, né? E aí se mistura a questão entre ser dentista e coordenadora. Você se coloca como uma profissional mais conservadora, que olha a resolução 98 e coloca, não, tem que realizar só o que está ali, ou você, vou usar esse termo, você se coloca como uma profissional mais progressista que diz, não, tudo aí é área nossa, inclusive essa resolução muito questionada na justiça não deveria ter sido publicada pelo CFO. Bruno, eu sou conservadora. Tá? Eu sou conservadora. Vou falar para você que se existe, eu sou assim, olha, se existe uma resolução e se existem regras, tem o porquê ser cumpridas. Não estou dizendo que eu não sou aquela pessoa apta, uma mente aberta para que a gente possa crescer e até executar outros procedimentos dentro da harmonização orofacial. Mas olha, a harmonização orofacial, dentro de uma visão progressista, a gente já conseguiu bastante coisa, né? Então, a gente já conseguiu ser reconhecido de uma coisa que, na verdade, nem precisaria, porque faz parte da odontologia. Entretanto, o que eu vejo é o seguinte, para que a gente possa avançar dentro da harmonização com determinados, vamos dizer assim, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas vamos lá, vou colocar alguns exemplos para ver se eu até entendi a sua pergunta. Quando a gente fala em visão progressista, e eu posso fazer tudo o quê? Tudo de cabeça e pescoço? Então, aí eu me faço uma pergunta, eu como odontóloga, né? Eu sei mexer em couro cabeludo? Eu sei fazer uma micropigmentação? Eu sei fazer uma cirurgia de lifting facial? Hoje eu não sei. E a minha graduação não ensina isso. Então, são áreas diferentes onde eu respeito cada área. Se eu puder fazer tudo de cabeça e pescoço, e aí vamos entrar em todas essas 3 situações que eu citei, eu teria que ser o quê? Qual seria a minha formação? Então, é isso que a gente precisa se questionar. Então, eu tenho uma visão conservadora nesse aspecto. Não que eu não me considere uma pessoa progressista. Se eu não fosse, não estaria fazendo harmonização orofacial. Eu estaria ficado dentro só, né, na primeira área que eu escolhi. Então, a minha primeira área foi a periodontia. A minha segunda área foi a harmonização orofacial. No entanto, que eu sou especialista, já registrada, né, no CRO. Mas eu
tenho ainda esta visão. Então, não é ainda, nós não podemos, porque nós não temos ainda, não fomos formados para isso. Então, eu concordo com a resolução de que nós temos que ficar... Não deveriam fazer por enquanto. Não deveríamos fazer por enquanto, Posso fazer uma provocação? Lógico. Aqui é esse ambiente de debate. Vamos aqui seus motores. Sim. Eu acho que algumas outras classes... Primeiro que existe essa resolução questionada que eu estou colocando, ela existe um racha dentro da odontologia, onde os buco dizem assim, só nós podemos fazer. Perfeito. E todo o resto não. Mas eu faço uma provocação para todos que nos ouvem, que nos assistem. Outras classes profissionais dizem assim, isso daqui é meu. Depois eles brigam dentro de si para dizer quem pode ou quem não pode. É verdade. Eu acho que falta as outras categorias profissionais se defenderem, se unirem enquanto categoria profissional e dizer isso é meu também. Depois que isso for reconhecido como meu, aqui dentro a gente decide quem faz ou quem não faz. Fica uma provocação, porque eu acho que essa briga dentro da própria classe enfraquece a classe. Concordo. Ela enfraquece mesmo. Então, a própria classe, na verdade, deveria se unir e definir o que é, já que o que é meu ou o que é seu. Sim. Né? E a partir daí, sim, brigar ou não por isso. Antes, existia uma crítica muito grande dos médicos em relação ao antes e depois. Eu percebo que eles mudam de pensamento e começam a dizer assim, não, tem que deixar o antes e depois. Tá? Qual é o teu olhar? A gente conversou isso um pouquinho antes, né? Sim. Mas fala para nós, qual é o teu olhar em relação ao antes e depois, né? Do ponto de vista acadêmico, para esses teus alunos? Do ponto de vista acadêmico, até científico, né? Dentro de qualquer curso, ele é fundamental, porque ele faz parte, na verdade, da nossa documentação, do nosso registro, né? Do tratamento. E eu diria mais, não é só antes e depois, é antes, durante e depois, tá bom? Tudo tem que ser, na verdade, registrado. Então, ele entra como um documento de altíssima importância, aonde tem que ser... tem que ficar junto com o prontuário e é um histórico, né, e ele deve do paciente. Ser padronizado Exatamente. também. Outra coisa muito importante. O que eu critico, e essa foi a nossa conversa antes, é que muitos profissionais, e aqui como você é cirurgião dentista, eu vou falar dos cirurgiões dentistas, eles colocam assim, o antes e depois para publicar no Instagram. Deixa eu colocar essa boca antes e depois aqui. Parece que só foi feito para isso, né? Como se o antes e depois só existisse para isso. E é um equívoco enorme, porque o antes e depois, ele é documento odontológico, ele tem de estar no prontuário do paciente, seguindo, inclusive, um protocolo, né? Um padrão. Por quê? Porque o que a gente vê muito é assim, a mulher que chega, tudo bem, até com uma olheira ali mais funda, mas ela está com o cabelo todo desgrenhado. Daí faz ali o procedimento, na consulta de revisão dela, né? Nessa consulta de retorno, quando vai se bater essa foto, ela está maquiada, ela está linda, ela está com o cabelo feito, e aí, obviamente, que é uma questão comercial, porque quem olha o antes, uma coitada, e quem olha agora... Mas não é isso. Você vê uma grande diferença. Né? O antes e depois ele tem que ser um padrão e um protocolo, pelo menos eu falo do ponto de vista jurídico, como documento, como prova de entrega efetiva do tratamento contratado. Não, o que para a gente é bastante importante. Então, esse padrão são coisas que realmente hoje já são definidas. Gostaria que todo mundo utilizasse esse tipo de padrão. Foto de Instagram é foto de Instagram, não tem nada a ver com documentação fotográfica. E sim, nós temos que ter padrões onde é sem maquiagem, a foto, a iluminação é o mesmo tipo, o fundo é o mesmo, o perfil que você vai analisar ali o paciente é o mesmo. Então, tudo isso é que demonstra realmente... E até porque, assim, né, que nem você colocou, é sem maquiagem. Gente, se algum profissional acha que pode fazer harmonização com maquiagem, volta para a literatura, biossegurança, Exatamente, né? disse tudo. Disse a palavra-chave. Biossegurança. Quantos problemas hoje poderiam ser resolvidos só em você seguir as regras da biossegurança, né? Em qualquer área, mas é verdade. Você sabe que quando eu assumo um consultório, assumo a parte jurídica de um consultório, quando dá, né, geograficamente, que eu tenho clientes no Brasil todo, mas quando dá geograficamente, eu vou até o consultório e inicio ali uma inspeção.
Eu falo, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Mostra, se eu fosse seu paciente, mostra como seria. Daí eu começo. Cadê a touca? Cadê a luva? Cadê a higienização? Cadê as etiquetas nos produtos? Cadê o lixo específico? E aí a gente começa. Cadê uma coisa que muitos não tem termômetro na geladeira? Você faz a aplicação de toxina botulínica, você precisa ter termômetro. Então, assim, começa a fazer tudo isso. Nossa, é tudo isso? Bruninho é chato, eu pego no pé. Então, vamos ali ajeitar esse consultório. Tem o porquê ter o protocolo, né, Tem Bruno? Tem o porquê existir, sem dúvida. Exatamente, concordo com você. Até porque existe uma excludente de responsabilidade, né, perante a lei. Você seguiu todo o protocolo de biossegurança? Segui. Você seguiu toda a literatura científica? Segui. Você seguiu tudo o que o fabricante diz? Sim. Esse paciente teve alguma reação? Você consegue eliminar sua responsabilidade sobre isso? E, de repente, vamos ver até o lote desse produto. Isso mesmo. É verdade. Né? Vamos ver o que está acontecendo com esse produto. Se eu estou tendo uma intercorrência recorrente com esse produto, não é o produto. Então, é dentro da minha clínica, eu tenho que entender o que está existindo, o que está ocorrendo. Você sabe que há uns anos atrás, eu fui chamado num hospital muito grande aqui de São Paulo, na área de compliance, porque estava tendo muita infecção hospitalar. E aí a gente começou a fazer as buscas, e uma ala do hospital foi derrubada e reformada, porque achavam que estava nas paredes, alguma coisa assim. Você sabe o que era? O sabonete que todos os funcionários usavam. Não acredito. Você vê como que são as coisas. Aí eu fui atrás dos documentos e vi que mudou o fornecedor. Esse era o problema. Acabamos com o problema de infecção. Então, são questões simples que muitas vezes a gente não vê. É verdade. Vou comprar de quem? Né? E muitas vezes o que as pessoas não observam, não, mas eu comprei de um revendedor autorizado, comprei o ácido hialurônico de um revendedor autorizado. Beleza, você conhece essa empresa? Você sabe como é feito o armazenamento desses produtos? Porque o armazenamento influencia. Influencia, e muito. E muito. É verdade. Doutora, nós estamos chegando na nossa última conversa, na nossa última pergunta, que é a pergunta do voto de Minerva. E aqui é a sua opinião, é o que vale, e não vale ficar em cima do muro. Não, você já viu que eu já respondo. É isso aí, assumir ali o posicionamento e pronto. Meu posicionamento. Doutora, fellow, curso VIP, hands-on, esses cursos que são oferecidos e a gente vê no Instagram, a gente vê no Google. Sim. Esse curso, ele é para capacitar uma pessoa ou ele é para aprimorar uma técnica? Difícil a sua pergunta, né? Bom, vamos lá. Vamos por exclusão isso daí. Não é para... Eu diria que, na verdade, você pode colocar como aperfeiçoar uma técnica. O aluno vai aprender só a técnica, né? Então, você é muito técnico. Então, esses cursos que você citou, eles são muito técnicos. Então, vale a pena para aquele aluno que já tem conhecimento e ele precisa aprender alguma coisinha a mais. Falta ali o pulo do gato que ele não entendeu ainda. A cereja do bolo. A cereja do bolo, exatamente. Então, esse curso funciona muito bem para esse tipo de aluno. Agora, para aquele aluno que não sabe nada, ele quer fazer isso daí e já aplicar no consultório dele, vou dizer para você que vai errar muito antes de executar alguma coisa certa. Bom, porque ele não é um curso que abrange, né, toda a informação, principalmente a parte científica. Eu tenho uma crítica nesses cursos no seguinte sentido. Primeiro que eu tenho uma crítica muito grande quando começa assim, técnica revolucionária. Nova técnica. E aí eu tive uma cliente, essa semana, inclusive, que ela veio e falou assim, olha esse curso aqui, é uma nova técnica, eu estou querendo fazer. Daí eu olhei para o layout, né, para o folder do curso e falei assim, tu vacinou teu filho? Aí ela falou, não, eu não vacinei, meu filho é muito pequeno, eu tenho medo, ele tem 4 anos só. A gente não tem estudo científico sobre isso. Aí eu falei assim, antes de se matricular, pergunta quais são os estudos científicos que são baseados nesse curso aqui. E aí é uma questão, estudo científico hoje você publica no Google Acadêmico em qualquer lugar. Esse estudo científico, ele tem embasamento científico ou ele é empírico da pessoa? Exatamente. O que nós temos hoje muito, principalmente em harmonização, porque, olha, ela é uma área nova, tá bom? Hoje, a ciência é baseada em evidências. Tá? Em evidências. Para ter evidências, você tem que ter publicações científicas onde são randomizadas, duplo cego, tem que ter um levantamento estatístico. Então,
são artigos científicos específicos e de peso e, além do mais, né, acrescentando, publicadas em revistas... Qualis, Exato, A, B. entendeu? Que são realmente Uma relevância científica. tem uma relevância científica, perfeito, é isso mesmo. Hoje, o que nós temos? Nós temos artigos publicados em qualquer tipo de revista, revistas que não são indexadas e relatos de caso. Mas eu tenho uma amostra de 3.000 pacientes. Ainda é relato de caso, porque ele não comparou nada com nada, nem... Você chutou muito 3.000, hein? Tem relato de caso aí de 10, 5 pacientes. Exato, e o de um, né? É. Então, não estou dizendo que eles não têm a sua relevância. Tem, lógico que tem, senão nós não publicaríamos. Entretanto, é a primeira porta, o primeiro degrau para se chegar a um estudo científico de maior relevância. Aí você publica uma técnica que geralmente não é nova, é uma... eu costumo falar que é uma releitura das antigas, tá? E aí você muda uma vírgula e tem uma nova técnica. Eu tenho um vídeo no meu Instagram sobre isso. E até eu brinco muito com o Instagram, é muito ingrato, né? Porque aquele conteúdo que é técnico não cresce, aquele conteúdo bobo explode. Exatamente, é impressionante. E esse vídeo ele é bem técnico, que eu falo sobre isso, do ponto de vista jurídico. Eu coloco o seguinte, esses tipos de curso, Fellow, VIP, hands-on, eles são cursos para quem já sabe. Isso, para quem já sabe. Eu vou ali aperfeiçoar. Eu já sei fazer um preenchimento labial. Puxa, mas eu gosto muito do preenchimento que a Daniela Chambroni entrega. Então, eu quero ver qual é a técnica que ela desenvolve. Isso, você vai aprender pequenas e coisas. Isso ali. Agora, aprender a técnica em si, não é assim que se aprende. Até porque você tem a base científica que você precisa entender. Né? Você tem que ver de onde vem esse curso, houve evidência científica. E aí eu brinco no vídeo, eu digo assim, eu não estou criticando quem já sabe um preenchimento labial. O preenchimento labial com ácido hialurônico, ele é amplamente robusto na literatura científica, mas de repente eu coloco New Lips. Isso ok. Você já sabe preenchimento labial? Já. Eu brinco com os meus clientes. E aí é uma diferença e uma provocação que eu faço. A diferença entre o harmonizador e o injetor. Porque o harmonizador ele tem base técnica, ele tem base científica, ele é de fato autorizado por lei para fazer, ele faz um planejamento, ele segue a legislação. E o injetor qualquer pessoa faz. E eu brinco, eu sou um injetor. Dá uma cânula para mim, que eu faço pertuito, eu injeto, eu sei o que é retroinjetar, sei que ali é fazer aquela massagenzinha bobinha na boca, que muitas pessoas dizem, é bobinha, mas quem de fato faz diz que isso daqui não é massagem amorosa, isso daqui é vigoroso, né? Isso, então, assim, eu sou um injetor, eu sei. É só você me dar uma seringa com produto e uma cânula que eu faço. Agora, a diferença entre o harmonizador é esse, é o que vai buscar conhecimento. E aí, inclusive, numa das minhas aulas, eu faço essa provocação. A lei exige orçamento, mas a gente faz ele de um jeito gourmetizado, mas segue a lei. E aí, em tese, você teria que individualizar o valor da seringa e o valor da mão de obra. E o que eu sempre ouço é assim, se eu colocar o valor da mão de obra, eles reclamam. Eu digo, então, esse é o paciente que não te merece. Concordo plenamente. Então, eu vou até falar uma coisinha aqui que é uma polêmica entre os odontólogos. Quem cobrar ou não cobrar a consulta? Opa, por que lógico não? Que tem que cobrar. Pelo amor de Deus. Lógico né? que tem que cobrar. Então, o que eu sou menos que qualquer outra pessoa que cobre? Eu sou uma profissional da área de saúde que estudou, que está lá. Você vem pelo meu conhecimento, pela minha expertise, né, no assunto, e não vou cobrar uma consulta. Opa. Então, você passa em qualquer outra especialidade. É o que eu sempre paga? falo para os meus alunos e até para alguns pacientes quando me questionam. Eu não vendo produto. Eu estou aqui oferecendo uma prestação de serviço e dentro desse serviço eu tenho os meus honorários. Tudo bem. Você não cabe no seu bolso, então realmente você não procure uma outra pessoa, então não serve para mim. Então concordo com você que poderia ser tudo especificado e a pessoa não ter medo, mas hoje o profissional tem medo de especificar, separar, porque realmente acha que não vale. E aí, de você fato, vai eu dou um jeitinho para ele. Eu, enquanto jurídico, eu dou o meu jeitinho. Sim. Mas a grande questão é essa, né? O advogado, e eu por ser advogado puxo isso tudo para o meu lado, sofre muito com isso, né? Você tira uma duvidazinha? Então, como se... Mas a dúvida, custa. Eu estudei muito para isso. Exatamente, para tirar. Né? Eu fiz não, 5 só quero dar uma olhadinha. Olhadinha eu não cobro mesmo. Você pode vir. Oi, Bruno, já te olhei. Já te olhei, mas é uma piada nossa isso. Exatamente. Né? Opa, eu fiz 5 anos de graduação, eu tenho 4 especializações para eu... E tem uma piada desse tipo, né? Que o cara abre o carro. Isso. Nossa, você abriu em 1 minuto, quanto é? R$100? Nossa, mas... Então tá bom, eu jogo lá dentro, tranco o carro, abre você. Exato. O tanto que eu estudei é o que me faz parecer ser fácil
o que eu estou executando. Exato. É isso mesmo. Meu. Dani, eu tenho uma triste notícia para mim. Para mim também, porque o papo tá muito bom. O Você não vai papo falar tá que vai muito terminar. Nós estamos terminando, como pode? Foi tão verdade. gostoso, eu adorei. Quero te agradecer imensamente por você ter vindo, por esse papo gostoso, por ter levado conhecimento, explicado para as pessoas a importância de uma especialização, de um aprendizado, de fomentar, né, esse ensino para as pessoas. De verdade, muito, muito, muito obrigado. Eu estou muito honrado de tê-la aqui comigo. Bruno, mais uma vez eu digo que a honra é minha e é mesmo. Eu só tenho agradecimentos. Uma delícia, pena que acabou. Pena que acabou. É tão rápido, não é? É muito rápido, a gente vai nem percebe. conversando e nem percebe, É verdade, né? a gente nem Muito percebe. obrigado. Um beijo para Giovana, um beijo para o Bob. Ah, exatamente. Que eu Bob. adivinhei o nome sem nem Adivinhou saber. mesmo, sem saber, né? Eles aqui não sabem, né? Eles aqui não sabem. É verdade. Antes, a gente estava brincando que antes do episódio, eu estava dizendo como funciona, e aí eu falei assim, de repente, se você tiver um cachorro chamado Bob, ela, o meu cachorro é Bob. Isso mesmo. Acertei, também estamos Acertou. conectados. Acertou. Para você que nos escuta, para você que nos assiste pelo YouTube, eu quero agradecer imensamente a tua audiência. Espero que você tenha gostado. E no fundo aqui, eu tenho certeza que você gostou. Se inscreva no canal do YouTube, isso nos ajuda para que essas informações possam alcançar outras pessoas. Nos sigam, ativa lá o sininho no YouTube. Nos siga também no Spotify, no Deezer, Google Podcast. Escute, compartilha de graça e informação é sempre muito bom. Também te convido a curtir, a seguir a Flixstar que tem sim mudado a vida das pessoas. Eu tenho recebido relatos, inclusive de alguns participantes, alguns entrevistados que vieram no programa, depois me perguntaram o que eu achava, porque muitas vezes a gente anuncia algo que a gente nem sabe o que está anunciando. Mas não, de fato, eu conheço a Flixstar, eu conheço o Jazz. Inclusive, uma entrevistada que veio, ela tem 2 filhos e ela matriculou os filhos e ela tem adorado, porque, inclusive, um dos filhos até sofreu, assim, sabe? Você não serve para aprender inglês, uma criança. E aí ele tá hiper empolgado com esse nosso parceiro, com o Jazz. Então, siga o Jazz lá, que eu tenho certeza que você vai adorar. E até o próximo Voto de Minerva. Não se esqueça que aqui é sempre polêmico, mas eu trago gente que, ó, tem opinião.